Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Começando a Hora da Tecnologia, nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, a gente está ao vivo aqui. Primeira coisa, aliás, para quem acompanha um pouco a Hora da Tecnologia aqui, viu que nas últimas semanas a gente passou umas reprises, né? Então a gente reprisou todo o conteúdo que a gente tinha gravado nos primeiros 2 meses que a gente está fazendo isso, daí reprisou um pouco ele, agora a gente deve retomar ao vivo, tá bom? Então, essa é a primeira retomada ao vivo, lembrando que aqui a gente tem o horário das 11 ao meio-dia na sexta-feira. Não significa que a gente começa às 11 em ponto, como hoje, né? Peço desculpa, o atraso foi um pouco meu, e nem que a gente vai até meio-dia, né? A Hora da Tecnologia é aquele espaço, aquele momento que a gente tem para dar dicas de tecnologia, falar de algum sistema que está com alguma novidade, ou está com alguma coisa aberta, falar de algum equipamento que as escolas estão recebendo, né? Ou mesmo alguma curiosidade, alguma coisa assim. Então, é aquele espaço que a gente tem para conversar com vocês semanalmente sobre tecnologia. A gente tem feito ela de segunda, sexta e quarta, segunda e sexta no mesmo horário, das 11 ao meio-dia, e quarta, da 1h30 às 2h30. A partir de agora, a gente deve mudar isso, deve só ter quarta e sexta, e uma gravação ao vivo e outra uma reprise, para mais gente conseguir acompanhar nos diferentes horários que vocês têm disponíveis. Então, a ideia é um pouco essa. Então, o que a gente fizer ao vivo na quarta, a gente reprisa na sexta, e assim por diante. Lembrando que também fica disponível no canal Treinamento 1 do YouTube, no repositório, tá? Então, mesmo que você não consiga pegar no horário aqui pelo canal Treinamento 1, isso fica disponível no YouTube. Hoje eu estou com o pessoal do Ceplis aqui, a Iô, a Ianca, a Camila, o Paulo também. Elas vão falar um pouco sobre matriz, sobre avaliação 360, que está com bastante coisa rolando. E a ideia é um pouco isso. Então, a gente falar hoje desses sistemas que estão com algumas coisas acontecendo mais interessantes. Só antes de passar a palavra, relembrando algumas coisas, então, que eu já falei, né? Mas os horários são de quarta, da 1h30 às 2h30, e de sexta, das 11 ao meio-dia. Então, logo depois do almoço e um logo antes do almoço, para ter uma possibilidade de pessoas com diferentes rotinas assistirem, tá bom, gente? A gente vai falar desses assuntos, então. Qualquer coisa, a gente está acompanhando o chat. Se tiver alguma questão pertinente no chat que a gente consiga responder, a gente responde aqui. Se não, a gente também anota e depois vai falar com o usuário, com o servidor que perguntou, tá bom? E lembrando isso, a partir de agora a gente retoma a Hora da Tecnologia com conteúdos novos, inéditos, ao vivo, mas com um pouco menos de frequência, na sexta sendo uma reprise da quarta, tá bom, gente? Então, a gente tem esse horário agora para falar com vocês um pouco sobre matriz e avaliação 360. A gente vai começar um pouco falando da avaliação 360, quem vai falar com a gente é a Camila Cândido, do Ceplis. Camila, bom dia, tudo bem? Como você está? Bom dia, Lucas, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa sexta para você. Obrigado pela presença de todo mundo de vocês, Ceplis, aí. E vamos tocar, eu estou acompanhando o chat também, qualquer coisa a gente vai se falando. Tá certo. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Camila do Ceplis. Eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a avaliação 360. Essa semana abriu, então, o prazo, na verdade, na semana passada, desde o dia 27, o prazo para definir os participantes. E aí, houveram muitas dúvidas, a rede inteira entrou em contato, a gente estava com alguns problemas no sistema, mas todos já foram sanados. Então, vou falar um pouquinho do cronograma e também das telas, porque aí fica mais prático de vocês entenderem. Vou compartilhar minha tela. Eu já abri aqui um login de diretor para ficar mais prático. Então, nós temos aqui, eu entrei no ambiente de teste de homologação, eu vou entrar aqui no menu Gestão Escolar, Avaliação 360 e definir participantes, que é o que está, o período agora de definição. Então, quem tem acesso a essa tela? Apenas o diretor. Se por um acaso o diretor quiser definir algum professor que não conste aqui, ele pode entrar em contato com a diretoria de ensino, que o supervisor tem acesso, e o supervisor consegue definir. Então, ele consegue definir PCA, ele consegue PCG, vice-diretor, até o diretor, se ele não estiver conseguindo acessar, tudo o supervisor consegue fazer essa vinculação.
Então, aqui, primeiro eu vou demonstrar para vocês como diretor de escola e depois eu mostro para vocês como supervisor de ensino, que é basicamente a mesma tela, mas muda alguns critérios. Então, aqui eu vou definir aluno. Então, eu escolho qual a turma que eu quero, venho aqui, clico em pesquisar. Talvez demore um pouquinho, carregou. E aí eu quero que o Emanuel, ele avalie. Basicamente, as escolas, né, elas vão selecionar todos os alunos, porque todo mundo que é de escola APEI, ele vai responder. Mas pode ser que, esse aluno Pedro aqui, ele já está transferido. Então eu não vou selecionar ele. Esse aluno aqui, ele abandonou a escola, então eu não seleciono ele. Logo, quando eu não seleciono, na segunda etapa, que é de fazer a avaliação, não vai aparecer para esse aluno. Até porque ele, como ele abandonou ou foi transferido, ele nem deve acessar a sede para fazer essa avaliação. Então é bem simples, não precisa clicar, não tem nenhum botão de salvar. Esse era um dos problemas que estava ocorrendo essa semana. Ao clicar aqui no aluno, ele voltava, não só aluno, como supervisor ou qualquer outro tipo de avaliador. Quando você selecionava, ele simplesmente voltava e não salvava. Então, isso também já foi sanado esse problema, e agora a gente consegue selecionar quantos alunos quiser ou todos os alunos. Eu vou mostrar para vocês também como definir participantes manualmente. Eu entrei aqui com o meu perfil mesmo, mas você consegue acessar com apenas o supervisor de ensino. Então, o supervisor de ensino, ele quer definir um participante, um PCNP, para ser um avaliador. Então, ele tem que vir aqui e colocar o CPF. Peguei um CPF de um PCNP que me emprestou, o professor Fábio, me passou esse CPF para eu poder fazer o teste para vocês. Então, a gente vem aqui em pesquisar, já puxa o nome do participante, que é o Alexandre, que ele é PCNP da diretoria de Diadema. Nesse caso aqui, ele não puxou qual que é a diretoria, porque eu estou puxando do meu perfil mesmo de gestor. Mas se eu fosse um supervisor de ensino e colocasse o CPF de alguém que fosse da minha diretoria de ensino, ele já puxa automaticamente a diretoria, tá bom? Vamos ver aqui, é Diadema. Ele pode responder por várias escolas. Então, nesse caso, eu vou colocar ele na função da escola Anicoms. Coloco aqui supervisor de ensino, logo já vem preenchido aqui o tipo. Então, ele é um avaliador, ele não vai ser avaliado, o PCNP. A turma também não aparece, porque como ele é um supervisor, não vai aparecer. E confirmo. Essa vinculação do definir participantes manualmente, eu vou até mostrar aqui de novo para vocês, com o próprio Alexandre. Vou colocar qual que é uma diretoria. Ele pode ser feita para todos os tipos de professor, de profissional, mas para aluno não. Apenas o diretor de escola consegue vincular o aluno. Então, eu posso colocar aqui professor de sala de leitura, professor, PCA, PCG, qualquer um dos itens, ele já aparece. E tem uma questão, se eu coloco como professor, deixa eu ver, nesse caso aqui não vai aparecer a turma, porque esse profissional, ele é um PCNP, então ele não tem aulas vinculadas ao cadastro dele, então não aparece a turma. Mas se eu coloco aqui, se eu vinculo um professor que não apareceu por algum motivo lá na tela do diretor, então, quando eu informar o CPF dele, colocar aqui a função como professor, ele aparece todas as turmas que aquele profissional está vinculado. E aí você pode também colocar qual que é a disciplina e confirmar e pronto. E aí, nessa tela aqui, a gente também teve problemas igual a outra tela que não estava gravando. Então, quando eu puxava aqui o nome do participante, ele não vinha, ele trazia um link, e aí também foi ajustado, não houve relatos mais de nenhum problema desses dois, e já está tudo ok. Na tela anterior que eu tinha mostrado, vou mostrar aqui para vocês novamente. Quando a gente vinha aqui em turma primeira série A, por exemplo, ele não estava trazendo nenhum aluno. Por quê?
esse sistema foi utilizado a última vez em 2019 e o novo ensino médio foi implementado no ano passado, então essa regra não estava implementada. Então, em contato ontem com o CEMOV, o pessoal do CGRH, eles autorizaram e a gente incluiu o novo ensino médio e agora está aparecendo normalmente os alunos da primeira série, para todas as escolas, todas as diretorias, então está tudo certinho. Aí vamos falar um pouco agora sobre o cronograma. Essa definição de participantes, tanto para o diretor de escola, que vai definir a, os alunos, e também para o supervisor de ensino, ele precisa definir até hoje. Então, o prazo é até hoje, porque tem todo o cronograma que ele deve seguir. Então, na segunda-feira, o CEMOV ele vai começar a fazer a distribuição do questionário. Ou seja, tem muita gente hoje mandando print de tela que está com erro, que não consegue responder questionário. Mas, na verdade, é que nem foi aberto o questionário. Esse momento é apenas de definição de participantes. Passou hoje, segunda-feira, o CEMOV vai disponibilizar as questões, vai fazer essa distribuição tudo no sistema de avaliação 360, e aí o início da avaliação vai ser de 9 a 16. A princípio, eu acredito que não vai ter prorrogação, por conta do feriado, sendo o dia 15, mas vai prorrogar até o dia 16. Então, todo mundo vai conseguir ter acesso aí à avaliação 360. Ao mesmo tempo que ocorre a avaliação, também tem a questão da avaliação de resultados. Então, todo mundo da diretoria de ensino, supervisor, PCNP, toda a equipe gestora já consegue ir verificando o percentual que está atingindo aquele professor, o diretor, todo mundo que tem ali as médias deles, as notas. E aí tem o consolidado dos resultados. Aí isso vai ocorrer pela diretoria de ensino no dia 17/11. Quem faz esse consolidado são os supervisores de ensino. Então, ele vai entrar na funcionalidade, vai gerar o consolidado e vai validar. Ok, isso está certo. E aí, passado o dia 17, que aí é a acompanhação, né, do acompanhamento dia 17 e 18, o CEMOV também vai validar junto às diretorias de ensino, que é a equipe do CGRH, se está tudo certo, se houve algum erro, porque pode acontecer algum problema no meio do caminho. E aí teremos o comitê de calibragem. O pessoal do CEMOV já fez uma live explicando um pouco melhor do que se trata esse comitê, que nada mais é do que a escola e as diretorias de ensino, eles registrarem no sistema. Então, eles vão validarem aí se está certa a nota daquele professor, se é 3,12 ou se a média é menor que isso ou maior. Então, eles validam, não, é isso mesmo, essa nota está ok. E aí é esse momento que ocorre no dia 18 e 19 também. Então, é os supervisores de ensinos, os PCNPs e a equipe gestora. E por fim, a gente tem aí a devolutiva, o acompanhamento da devolutiva, o monitoramento, tudo no dia 22. Então, assim, o cronograma ficou assim, bem enxugado, porque a gente tem outras coisas acontecendo, por exemplo, o credenciamento. O credenciamento está ocorrendo agora também, e aí, em paralelo, a avaliação 360. E aí a transferência dos cessados, né, dos professores que não vai ficar ou que não atingiram a nota mínima lá para se manter na escola PEI, e esse dia é no dia 23/11. E aí é a data final que as diretorias de ensino também publicam para os professores saber se eles vão manter ou não da escola, tá bom? Um dos problemas que aconteceu bastante, só para finalizar, é que muitas escolas estão falando: "Ai, não aparece não aparece o professor", nem no manualmente, nem quando o diretor vai definir os participantes. Não está aparecendo o professor por quê? Escolas PEIs, elas não, assim, não são obrigadas a fazer essa associação do professor. Então, tem muito professor que não está associado. Ele está lá vinculado, mas ele não tem essa associação. Logo, não vai aparecer no sistema de avaliação.
tá bom? E é esse que é um dos problemas. Chegaram muitos casos desses, mas assim, não é um problema do sistema, é um problema que apenas o professor não está associado e não aparece no sistema. Algumas escolas também falaram que não está aparecendo na listagem de escolas para definir os participantes. Então, isso acontece porque lá no cadastro de escola não foi colocado que ela é uma escola PEI. Ela, teoricamente, ela ainda é uma escola regular e por isso que não está aparecendo na listagem. Então, é só entrar no cadastro de escola e fazer a atualização que já vai aparecer no sistema de avaliação 360. E é isso. Tem alguma dúvida no chat, Paulo? Camila, eu queria aproveitar, tá me ouvindo, ok? Tô Queria ouvindo. aproveitar só para fazer um apontamento, complemento, na verdade, do que você falou, a respeito das nossas atualizações, as atualizações que ocorreram essa semana. Todas as informações sobre o sistema. E ainda algumas escolas dizem, não está aparecendo, ou alguma coisa assim no sentido, não consigo indicar alguém. Só dar uma sugestão para toda a rede, é o seguinte, faça a limpeza do histórico do computador e do cache. Por quê? A atualização chegou, tá lá, só que se você estava com a tela aberta e aí você está tentando fazer a mesma ação, essa informação nova não chegou para você ainda. Então você precisa sair, limpar o histórico ou abrir uma guia anônima, porque isso ocorreu ontem várias vezes, depois das 17 que houve que subiu a atualização, né? Então apenas indicar para as escolas, limpa o histórico, cache, e vai lá, acessa novamente que a sua escola vai aparecer. É isso, Camila. Aqui no chat apenas tem uma pergunta a respeito do professor readaptado, que tirou licença de saúde e perdeu o GPDI. Se ele participa da avaliação. Professor, sobre essa pergunta aqui, professor Newton, é mais fácil o senhor passar essa pergunta para o pessoal do CGRH, porque as regras são definidas pelo pessoal do CGRH. Quando não aparece nem PCNP nem supervisor, o que fazer? Nós temos algumas situações. Se não aparece o supervisor, ele tem que estar alocado na diretoria corretamente. Uma das opções pode nos enviar e-mail, que é para a escola PEI, né? PEI@educacau, que é para Ah, a Paulo, equipe do programa. Pode falar, Camila. é, eu, eu conversei ontem com o CEMOV e eles pediram para enviar o e-mail para cemov@educação.sp.gov.br, porque ao mesmo tempo está ocorrendo o credenciamento e aí eles estão meio que se perdendo na quantidade de e-mails. E aí tudo que for de avaliação 360, eles querem que envie para esse e-mail. Obrigado, Camila. Tem algumas perguntas aqui que a gente pode responder, eu acredito que seja caso específico. Eu acredito que agora a gente pode só passar para a Ianca, para a Yolanda, para que ela possa dar início à matriz, que tem bastante conteúdo. Enquanto isso, nós vamos respondendo aqui no chat, ok? Ianca, é com Ok. você. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Ianca, também trabalho no Centro de Planejamento e Integração de Sistemas, que é o CEPLIS, dentro da CITEM. Assim como vocês perceberam, os dois temas que estão sendo abordados são temas recorrentes, são temas que são temas do momento, então avaliação 360 e também a matriz curricular, pois estamos no período de digitação. Eu vou começar colocando na tela para vocês algumas informações que estão destinadas à parte das dúvidas que têm chego para nós aqui no órgão central e também para facilitar no entendimento com relação a alguns cenários. A gente vai dar um foco maior em relação às questões do novo ensino médio, devido a ser novo, né? A gente tem aí o cadastro das matrizes, a gente tem a fase de ratificação, de homologação, e aí a intenção é justamente aproveitar esses minutinhos que a gente tem da hora da tecnologia para abordar essas principais dúvidas que chegam para nós.
Então, começando aqui, eu estou junto com a Yolanda. A Yolanda, ela está aqui para ajudar a gente em relação aos assuntos de matrizes. Então, só para vocês saberem, a gente vai compartilhar esse momento, fazendo aí algumas interações com vocês. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é em relação ao cronograma. Até ontem, a gente tinha um cronograma de cadastro. Esse cronograma de cadastro seguia que o período seria até a data de ontem, até o dia 4, mas em vista dos números de matrizes e também de alguns problemas que tivemos, a gente sabe do atraso da disponibilização de alguns fundamentos, então estendemos o período até 8/11 para cadastro, né? Então, os cadastros que são feitos pelas unidades escolares, e o período de ratificação e homologação, que é um período mais destinado à diretoria de ensino, ficou para de 8/15/11. Então, repassando as datas, período de cadastro até 8/11, se não me engano é quarta-feira que vem, e o período de ratificação e homologação de 8/15/11. Esse é o cronograma para esse período de digitação das matrizes. Seguindo um pouco mais adiante, a gente já traz aqui um dos principais temas abordados no novo ensino médio, que é a expansão. Eu fiz essa tabelinha só para explanar um pouco melhor e também deixar talvez mais claro para quem tiver com dúvidas ainda sobre esse processo, de quando há ou não a expansão. Então, eu listei aqui os tipos de ensino, que na verdade são dois, que é o novo ensino médio e o tipo de ensino itinerário formativo. E aí, para cada tipo de ensino, eu também tenho destinado aqui os turnos. Então, diurno, noturno, integral e assim por diante. O novo ensino médio do período diurno, então, falando de formação geral básica, ele tem expansão a partir da segunda série do ensino médio. O novo ensino médio no período noturno, também para a formação geral básica, ele tem expansão a partir da primeira série do ensino médio. Novo ensino médio integral, que são as escolas PEIs, sejam elas PEIs de 7 horas ou PEIs de 9 horas, não há expansão. Então, eu deixei aqui um X para indicar isso. O itinerário formativo diurno, ele também não possui expansão. Porém, para o período noturno, a gente tem a expansão a partir da segunda série. E, finalizando, o itinerário formativo noturno integral, que são as escolas PEIs, também não há expansão. E você quer complementar ou prefere que eu siga aqui? Sim, só ressaltando, pessoal, bom dia, né? Desculpa, bom dia a todos. Só ressaltando que a expansão, ela vai ocorrer quando? Ela vai ocorrer no contraturno. Então, se a turma regular é de manhã, a expansão ocorrerá no período da tarde. Se ele estuda à tarde, no regular, a expansão ocorrerá no período da manhã. Se for do noturno, a expansão ocorrerá no contraturno, sendo manhã ou tarde. É só isso que é importante também frisar, né? Pode continuar, Ianca. E aí, indo um pouquinho mais adiante, a gente ainda fala um pouco da questão da expansão, mas entrando um pouco mais na matriz. Tem chego muitas dúvidas do tipo, por exemplo, acesso à tela de cadastro de matriz, eu tento efetuar o cadastro da matriz e quando eu seleciono o tipo de ensino, expansão, novo ensino médio, não aparece nenhum fundamento para selecionar. E aí, qual é a questão aqui? Quando a gente seleciona o tipo de ensino expansão novo ensino médio, de fato não vai exibir um fundamento legal, porque as aulas cadastradas para expansão, elas já estão disponíveis nos fundamentos, né, nas matrizes de novo ensino médio e de itinerário formativo. Então, se vocês notarem, quando você cadastrar uma matriz de novo ensino médio, por exemplo, matriz novo ensino médio
noturno, vocês vão perceber que existe lá uma quantidade, algumas colunas a mais, que são as colunas de expansão. E aí eu tenho para cada disciplina, não são todas as disciplinas que entram em expansão, são algumas específicas. De cabeça aqui eu lembro, por exemplo, eletivas, educação física, orientação de estudos. E aí, para essas disciplinas, eu tenho lá a indicação da quantidade de aulas, que a gente chama das aulas presenciais, que são as aulas padrão, e da quantidade de aulas da expansão, que são as aulas do contraturno. Então, por esse motivo, quando for fazer um cadastro de matriz, essas matrizes, elas já estão ali discriminadas, essas quantidades de aulas já estão discriminadas nessas outras matrizes, que são o novo ensino médio e o itinerário formativo. No tipo de ensino expansão, não há fundamento para ser cadastrado, portanto, não é cadastrado matriz para o tipo de ensino. Só E aí, desculpa, Bianca. Só ressaltando também, pessoal, que é importante não esquecer, né? Porque como esse ano é o primeiro ano, assim, de verdade, assim, do novo ensino médio com as mudanças, né? É importante salientar que a coleta, o aluno passa a ter não só uma matrícula, né? Ele tem mais de uma matrícula, ele tem uma matrícula para a formação geral básica, que é o novo ensino médio, eu tenho uma matrícula para o itinerário, eu tenho uma matrícula para a expansão. Isso, ou seja, eu tenho que começar lá atrás, né, com as coletas. E isso é bem importante frisar que, para não esquecerem, revisarem se as coletas foram realizadas devidamente, porque isso vai refletir lá na frente, né, que é no quadro de aulas, ou seja, vai gerar o quadro de aulas e isso pode gerar problemas no processo de atribuição inicial que vem logo aí, né? É isso, Ianca, pode continuar. E aí vocês vão perceber que quando eu cadastrado a matriz que tem a expansão para novo ensino médio ou para o itinerário formativo, ele vai casar essa informação com o que foi coletado pela escola e já na tela, quando exibir o quadro, em situações que há aulas de expansão, ele já vai trazer ali discriminando a quantidade de aulas padrão e a quantidade de aulas de expansão. Mas se porventura não tiver ocorrido essa coleta da turma de expansão e é um cenário que precisaria ter sido coletado, isso reflete no cadastro da matriz não exibindo essas aulas, porque o sistema ele vai lá na sua coleta e faz assim, por exemplo. Estou indo lá na coleta da Leste 5 na Oswaldo Capelano, e nessa escola eu vi que tem o itinerário ou novo ensino médio para noturno, mas não tem uma turma coletada de expansão. E também não tem lá o vínculo dessa turma. O que vai acontecer quando eu cadastrar essa matriz? O sistema vai permitir, porque existe a coleta do novo ensino médio, mas ele não vai gerar essas aulas de expansão porque não teve uma coleta para esse tipo de ensino, né, para a expansão. Então, eu não tenho de onde buscar essa informação para gerar o quadro de aulas e futuramente permitir a atribuição desses professores. Por isso que quando a gente fala de matriz, é difícil de a gente falar só de matriz, né? A gente sempre volta alguns passos antes, é, re, 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 é, pontuando, né, a questão da coleta, porque são informações que unidas, elas vão gerar o quadro de aulas e aí futuramente acontecer a atribuição de aulas. Seguindo aqui mais adiante, a gente entra um pouco mais na questão dos itinerários, que também são dúvidas que chegaram para a gente sobre em quais situações cadastram. Primeira coisa que a gente é orientado pela COPED, que é a coordenadoria pedagógica que cuida de toda essa parte de matriz. Também a gente reforça essa orientação tanto para a equipe de supervisão nas diretorias de ensino, quanto para as escolas, da necessidade de fazer a leitura da legislação, de fazer ali a leitura dos itinerários, de ter uma organização de quais são as unidades curriculares que estão sendo ofertadas na sua escola,
porque isso vai te auxiliar e te onerar menos nesse processo de cadastro de matrizes, nesse período que agora ele tem aí esses novos cadastros, que são os itinerários. Então, para as escolas PEIs de 7 horas, os itinerários eles são cadastrados de acordo com o que foi coletado. Então, eu não posso, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui bem aleatório, que não é uma situação real, mas é como se fosse. Eu coletei um aprofundamento de artes e um aprofundamento de educação financeira. Beleza, eu coletei isso. Quando eu vou cadastrar a matriz, ao invés de eu escolher esses aprofundamentos, eu escolho o aprofundamento de futebol. Não tem como, porque como que eu vou cadastrar um quadro de disciplinas para uma turma que não existe? Então, para a PEI de 7 horas e também para as escolas regulares, e aí a gente enfatizando as segundas séries, o que é cadastrado de matriz, os aprofundamentos, é o que está coletado lá no cadastro de alunos na sede. Com exceção das PEIs de 9 horas, que a regra é diferente, então, para as PEIs é coletado o aprofundamento curricular outros, o C7, e, consequentemente, é feito o cadastro da matriz do aprofundamento curricular outros da UC7 também. Eu não sei se aí eu quer complementar aqui, mas acho que esse daqui é um ponto simples, mas a gente está percebendo assim um pouco da dificuldade, das dúvidas que têm surgido, e aí eu pensei nesse modelinho aqui mais objetivo para ajudar vocês. Isso, só complementando um pouquinho o que a Ianca falou, referente a PEI de 9 horas, né? Porque lá no começo do processo a gente percebeu que era o que mais gerava dúvidas, porque assim, a PEI de 7 horas, basicamente, ela segue um pouquinho do fluxo das regulares. Então, eu vou ter uma matrícula da minha formação geral básica, né, que é o novo ensino médio, e também vou ter a matrícula, né, a coleta da classe do itinerário formativo. Com relação à PEI de 9 horas, ressaltando, né, só complementando o que a Ianca falou, a gente tem que ficar bem atento. Por quê? Porque o aluno, ele vai ter 3 matrículas. Então, eu vou ter diferente das 7 que eu tenho 2, eu vou ter 3, porque eu vou ter a matrícula da minha formação geral básica no novo ensino médio, eu vou ter uma coleta específica, né, para a matrícula do aluno, para o itinerário formativo que foi, né, escolhido pela escola anteriormente, e também vou ter a da UC7. Então, eu vou seguir, né, ou seja, eu vou ter 3 matrículas, a do itinerário formativo, a da minha UC7. O que seria essa minha UC7? Nada mais é que uma unidade curricular diferenciada do meu aprofundamento, do meu itinerário que eu escolhi, né, para ofertar na escola. Então, é uma unidade curricular, e a UC7, diferente do itinerário formativo, ela é anual, né, é realizada uma matrícula só, diferente da UC7, que eu acho que é importante ressaltar aqui, não sei se a Ianca vai falar um pouquinho mais para frente, a UC7, o itinerário formativo é semestral, a gente vai ter a UC1 no primeiro semestre, a UC2 no segundo semestre, que também é muito importante coletar, mesmo não tendo matrículas para o segundo semestre, a coleta deve ser realizada, porque ela também vai influenciar no processo de atribuição inicial, atribuição de aulas, que ocorrerá no final de novembro, que está previsto para o final de novembro. É isso, Ianca. E aí, eu acho que da minha parte, pelo menos em relação aos pontos de dúvidas que têm surgido, né, os pontos principais em relação à matriz que eu teria para falar com vocês é sobre isso. O que eu gostaria de reforçar também, sobre as matrizes, sobre alguns fundamentos que ainda não estavam disponíveis, hoje pela manhã a gente concluiu, então se porventura na sua escola algum tipo de ensino ainda não está exibindo o fundamento para ser cadastrado, se você puder postar aqui no chat ou abrir uma ocorrência no portal de atendimento, a gente vai aqui se mobilizar para isso e fazer isso o mais rápido possível. E também sobre um erro apontado pela rede que chegou para a gente ontem,
quando homologava, substituía todos do itinerário formativos que já tinham sido homologadas. E aí, no caso, isso não pode ocorrer, né? Ainda mais num cenário de itinerários diferentes. A gente já fez essa atualização e já está disponível a correção na sede também. Eu não sei se... E você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Aí tem uma dúvida aqui, o pessoal está falando que tem dúvida com relação às matrizes da educação nas prisões, da EJA. Você quer falar alguma coisa? Estou tentando localizar a dúvida. É da Gislaine. Gislaine, se você puder especificar um pouquinho, qual seria a sua dúvida referente às matrizes das classes penitenciárias, da Fundação Casa, enfim, da EJA? E aí também tem o Ivan, ele fala aqui que não entra fundamento legal da educação física do noturno e da expansão. Ivan, só para ressaltar, a Ianca começou, não sei se você entrou desde o início, mas a Ianca sinalizou que para expansão, tá, vocês não precisam, apesar da coleta, apesar de ser um tipo de ensino, considerado um tipo de ensino, não precisa cadastrar matriz. O quadro de aula será gerado baseado no vínculo com a turma-mãe, que, né, por exemplo, se for uma turma do diurno, vai gerar na expansão do quadro de aulas do novo ensino médio. Se for, de repente, do noturno da segunda série, vai ser gerado de acordo com o itinerário, né? Então, é isso, não precisa de expansão. Para expansão não precisa de matriz. Com relação à educação física do noturno, pessoal, acho que a gente vai pedir para vocês segurarem mais um pouquinho, porque a gente precisa conversar um pouquinho com a equipe da COPED. Por qual motivo? Porque para a segunda série do noturno, a gente tem expansão tanto de disciplinas que estão vinculadas ao novo ensino médio, como a gente também tem expansão, né, para disciplinas do itinerário. A do itinerário a gente já sabe, vocês já estão fazendo a coleta da expansão do itinerário. E aí, dentro da expansão de disciplinas que estão junto com o novo ensino médio, a gente tem educação física do noturno, a eletiva que a Ianca sinalizou, e a gente precisa conversar para a gente não gerar mais uma matrícula. A gente vai tentar conversar com a equipe da COPED como a gente pode organizar isso, tá? E a gente dá ainda uma resposta no mais tardar, né, Ianca, o mais breve possível, né? A Gislaine, ela retorna, né, enfatizando que a dúvida dela é com relação à educação nas prisões, de estar um pouco confuso em relação a 108/2021. E aí ela coloca que a Fundação Casa, que tem o projeto Revitalizando, é uma matriz diferente. Eu vou ser bem transparente, Gislaine, que eu acho que nesse caso a melhor orientação que você teria seria talvez entrando em contato com o pessoal da COPED. Mas se você for desculpa, se você for escola, a minha sugestão seria você entrar em contato com o time de supervisão na diretoria de ensino, para eles orientarem melhor com relação à legislação, com a resolução. E acompanhando aqui, eu percebi que não temos mais dúvidas, então acho que a gente pode encerrar o assunto. Eu agradeço a participação de vocês. A gente teve aqui um alcance de 94 pessoas na live. A gente começou com pouquinhas pessoas, mas foi interessante que esse número cresceu. E, logicamente, futuramente isso vai estar disponível para reprise, então compartilhem com as escolas, com as diretorias de ensino, porque informação sempre é bem-vinda. Obrigada, gente, e até a próxima. Vou passar aqui a palavra para o Luca. Obrigado, Ianca. Obrigado, eu. Obrigado, Camila e Paulo. De verdade, vocês acompanhando o chat, respondendo aqui. Obrigado pelo conteúdo. Falamos super bem, acho que foi... Tiramos umas dúvidas também. Acho que essa é a ideia da Hora da Tecnologia, a gente conseguir semanalmente pegar umas coisas que estão bombando mais na rede e conseguir dar vazão em algumas dúvidas que estão sendo recorrentes, esse tipo de coisa. Agradeço mesmo o tempo de vocês, gente. Obrigado quem acompanhou também. Relembrando que a Anca falou isso, fica no YouTube, tá? Então, no canal Treinamento 1 do YouTube, vocês conseguem ver as reprises.
E a Hora da Tecnologia, a partir de agora, ela deve acontecer de quarta e sexta, de quarta da 1h30 às 2h30 e de sexta das 11 ao meio-dia, tá? Então, uma depois do almoço, uma logo antes do almoço, com um conteúdo ao vivo por semana e depois uma reprise também para quem não vê em um ao vivo, conseguir ver em outro. De qualquer jeito, fica no YouTube. Gente, obrigado. Então, agradeço todo mundo, o pessoal da produção também. E hoje a gente fica por aqui. Então, boa sexta, bom final de semana para todo mundo e até semana que vem, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau.